Olá, jovem jurista, aqui é o professor Ronaldo Bastos e estamos começando a semana da Intervenção Federal, Nesse vídeo inicial, eu quero apresentar um conceito da intervenção federal e se você tiver interesse nesse tema, eu sugiro que você continue aqui nesse vídeo para a gente aprofundar esse conceito, para eu lhe explicar qual é a razão da intervenção federal. Conceito de intervenção federal. A intervenção federal é um afastamento temporário e excepcional da autonomia política de um ente federativo por outro ente federativo. É um afastamento temporário e excepcional da autonomia política de um ente federativo por outro ente federativo. Como a gente está falando de intervenção federal, o ente federativo legitimado a retirar essa autonomia é a União. E o ente federativo que perde essa autonomia é o Estado ou o Distrito Federal. Pronto, esse é um conceito mais básico que eu posso lhe dar de intervenção federal. Agora eu quero explicar algumas nuances para você entender por que existe esse instituto, né? Primeira nuance, a gente tem que entender a forma de Estado, a forma como o Estado brasileiro se organiza e os estados no mundo se organizam. Eu quero pegar dois tipos de Estado. Um Estado que a gente vai chamar de unitário, e outro Estado que a gente vai chamar de federal, que é o nosso caso brasileiro. O Estado unitário é aquele Estado que tem um ente dotado de autonomia política e a forma como ele administra as questões locais é através da descentralização administrativa. Os demais entes só têm uma autonomia, digamos assim, administrativa, embora não tenha autonomia política. Já o Estado federal é que ele é dividido em alguns entes, e esses entes têm autonomia política e autonomia administrativa. O que é que significa ter autonomia política? Autonomia política significa, por exemplo, ter eleições, ter representantes próprios. Isso é uma espécie de autonomia política. Autonomia administrativa, designar órgãos administrativos próprios, né? Autonomia financeira, ter um orçamento próprio. Então, no Estado Federal, todos os entes políticos possuem todas essas autonomias. No Brasil, em razão do artigo 18 combinado com o artigo 1º da Constituição, nós temos, três tipos de entes. Tem o Distrito Federal, que é um ente misto aí. Mas temos a União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então há uma tripartição dos entes políticos. Em geral, nos Estados Unidos, por exemplo, temos só dois entes, a União e os Estados. No Brasil, temos a União, Estado, Distrito Federal e municípios. O Distrito Federal ele cumula as competências dos estados e dos municípios. E aí, o que é que acontece, né? A gente tem essa duplicidade, ou no nosso caso, triplicidade de jurisdições. Um cidadão, ele tem que obedecer a leis federais, tem que obedecer a leis estaduais e obedecer a leis municipais. Evidentemente que as leis estaduais têm que obedecer certos parâmetros que são trazidos, às vezes, por leis federais. Por quê? Porque, embora sejam competências diferentes, a União estabelece normas gerais, os estados estabelecem as normas regionais, que têm que, de certa forma, respeitar os parâmetros gerais, e os municípios, com sua competência suplementar, estabelecem normas que só vão suplementar a legislação federal e a legislação estadual, mas não podem ir de encontro a elas, salvo se é uma competência exclusiva do município, mas isso é outro assunto. Então, nesse Estado Federal, que pode ser muito complicado, muito conflituoso, existem formas de participação do Estado na formação da legislação federal, que é de competência da União. Por exemplo, o Senado é composto por representantes dos estados, que é uma forma de controlar a União. Em contrapartida, se os estados não obedecem à Constituição Federal, se os estados violam os parâmetros da Constituição Federal, em casos excepcionais e temporários, a União pode se valer da intervenção federal. Então,
você já, por essa abordagem, você já pode ver que a intervenção federal é um mecanismo excepcional e temporário, ou seja, de regra não pode existir, sob pena de desobedecer à autonomia dos estados, violar a autonomia dos estados e do Distrito Federal, mas ela pode existir para manter o próprio estado, para manter a rigidez constitucional, para manter a integridade nacional, né? A gente vai ver os casos. E aí, para finalizar esse vídeo, eu vou trazer, se você entendeu o que é intervenção federal, se não entendeu, deixa aí nos comentários. Eu vou trazer o disposto no artigo 34 da nossa Constituição, que são os casos que a Constituição traz em que a União pode intervir nos estados. 1. Manter a integridade nacional. 2. Repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da federação em outra. Por termo a grave comprometimento de ordem pública, que é o que está acontecendo. Garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da federação. Reorganizar as finanças da unidade da federação que suspendeu o pagamento de dívida fundada por mais de 2 anos ou deixar de entregar aos municípios receitas tributárias fixadas na Constituição. 6. Prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial. 7. Assegurar a observância dos princípios constitucionais sensíveis. Em um outro vídeo eu explico que princípios são esses. Então esses são os casos em que legitima que a União intervenha nos estados. No caso atual, o fundamento foi o inciso 3, por termo a grave comprometimento de ordem pública. Espero que você tenha gostado desse vídeo e continue aqui para a nossa semana sobre a intervenção federal.